Bom, então, a gente vai falar hoje sobre o Cortázar, né? Dois contos dele, né? Como a gente já viu a gente já viu outros contos do Cortázar, né? Em outros encontros. Então eu recuperei aqui os outros encontros e eu preparei uma outra abordagem a respeito do autor, né? A partir de um outro texto que é um pós-fácil que tem naquela edição dos contos completos, né? Então, os contos que a gente escolheu para hoje são esses dois. O Filho do Vampiro, que é um conto de 1937, que foi publicado no livro A Outra Margem, de 1945. E Os Venenos, do livro Final do Jogo, que é de 1956, né? Esse Filho do Vampiro, quem escolheu foi a Tânia, né? Tânia Souza, que escreveu um conto que a gente leu para o encontro passado, né? Que tinha um filho do vampiro, né? E daí eu esperava que ela fosse participar hoje, né? E, e que ela comentasse alguma coisa a respeito do que ela viu nesse conto e de como ela aproveitou no conto dela, né? E Os Venenos fui eu que escolhi, né? Por um motivo específico que depois eu comento, né? Mas então, como eu falei para vocês, a gente já viu outros contos do Cortázar, né? Nesses encontros aí, ó, que eu anotei aí, né? Então, no dia 6 de outubro, a gente viu o Axolot, que é o logo, né, do NAFTA. E depois, no dia 20 de outubro de 2020, né, do primeiro ano do projeto, a gente viu o conto Casa Tomada, que é o conto mais conhecido do Cortázar, né? E depois, no dia 15 de julho de 1921, a gente viu dois contos do Cortázar, Final de Jogo e Carta a uma Senhorita em Paris, né? Também porque eu queria mostrar para vocês como, embora ele seja considerado um escritor da literatura fantástica, né? Os contos dele mudam muito, assim. Ele escreve com bastante liberdade, né? E muitas vezes o que ele escreve foge daquilo que a gente considera fantástico, né? Daí eu também acho que eu compartilhei o link do episódio do programa Literatura Fundamental, né, da Univesp TV, com o Davi Arrigucci Júnior, né? Então, curiosamente, esse programa, esse episódio é o único em duas partes, né? De todos os autores e obras tratados pelo programa Literatura Fundamental, só o Cortázar é que mereceu dois episódios, né? Ou a entrevista em duas partes, né? E o Davi Arrigucci, ele foi escolhido porque ele estudou, né, o romance do Cortázar chamado O Jogo da Amarelinha e ele escreveu uma obra crítica que é o Escorpião Encalacrado, né, sobre o Cortázar. Bom, mas daí, no ano passado, e eu não sabia, né, foi lançada uma edição dos contos completos do Cortázar, né? Então, ali, né, nessa edição tem um pós-fácil do Al-Azraq, Neofantástico, né? O Neofantástico, que é um termo que ele criou, né? O Al-Azraq. E daí o que diz esse pós-fácil, né? Então, primeiro ele fala sobre a influência do Borges, né? Ele fala sobre a influência do Borges, não só sobre o Cortázar,
mas sobre toda a geração de escritores argentinos e latino-americanos, a qual o Cortázar faz parte, né? Da qual o Cortázar faz parte, né? Só que ele fala do... E também fala um pouco da trajetória do Cortázar no início da carreira, né? A publicação dos primeiros contos, né? E fala da originalidade dele, ou seja, da diferença entre ele e o Borges, né? Então, embora exista essa influência, né? O Cortázar é considerado pelo Alasraq muito original. Bom, e de fato ele é, né? Assim, dentre os escritores que depois vão se destacar ou vão se tornar conhecidos, né? Da geração dele, ele é um dos mais conhecidos, né? E daí, como o Alasraq vai falar dessa originalidade? Ele vai começar comparando dois contos, então, que teriam uma semelhança temática. Dois contos, um do Borges e outro do Cortázar. Então, do Borges é O Homem da Esquina Rosada e o do Cortázar é O Motivo. Né? Gabriel, chega mais pro meio aqui. E eles têm o mesmo tema, né? Que é de uma figura do gaúcho, né? Que é assim uma espécie de, de homem típico dos pampas lá argentinos, né? E só que a maneira como cada um trata desses temas é muito diferente conforme o Alasraq analisa, né? E também tem uma diferença no estilo, né? Para vocês entenderem mais detalhadamente essa análise, é interessante vocês lerem esse pós-fácil aí. Então, abrindo aquele PDF lá no final dele, né? Então, são 2 volumes, né? A edição física, né? Então, é um arquivo relativamente pesado para ser PDF, né? Mas no final dele tem alguns textos teóricos do Cortázar, né? Sobre o conto, o gênero conto, e tem esse pós-fácio aí, que não era um pós-fácio originalmente, né? Era um prefácio do Alasraq. Bom, daí falando mais especificamente do Cortázar, né? Ele próprio considera que a obra dele, né, a literatura dele é fantástica, mas ele faz essa observação: por falta de um nome melhor, né? Ou seja, ele não se mostra completamente satisfeito com essa concepção, né? Ou esse termo, né? Então, seria fantástico em que sentido? Num sentido de antirrealista, né? Daí, assim, o Alasraq, ele está citando o próprio Cortázar, né? Que vai fazendo essas observações a respeito da própria obra, né? E um dado interessante, importante a respeito do Cortázar é que ele também traduziu todos os contos do Poe. Ele tem um trabalho como tradutor bastante relevante, né? E então, claro que tendo traduzido, ele foi influenciado também, né? Então, o próprio Cortázar vai considerar que embora ele tenha algo de influência do Poe, o tipo de literatura fantástica que ele escreve é muito diferente. E daí ele observa, por exemplo, que o que é extraordinário, né, ou seja, que faz parte de uma outra ordem, que ele trata como outro, né, a irrupção do outro nos contos dele, sempre parte do que é trivial e prosaico, né, enquanto que no Poe, já de início, é tudo fora, é tudo excessivo, né, como se fosse assim, né. Então, por exemplo, se a gente for pensar
num conto como Gato Preto, né? Então, o narrador começa a dizer que aconteceu algo fora do comum, né? E ele próprio é alguém que tem uma personalidade fora do comum, né? No sentido de ser meio doentia, né? Ou perturbada, né? Ou alguma coisa assim, né? Daí o Al-Azraq vai falar sobre o conceito dele de neofantástico, né? Que seria como se fosse uma alternativa ao falso realismo. Daí ele vai retomar uma observação do próprio Cortázar, que fala assim: no meu caso, a suspeita de outra ordem mais secreta e menos comunicável, e a fecunda descoberta de Alfred Jarry, para quem o verdadeiro estudo da realidade não residia nas leis, e sim nas exceções a essas leis, foram alguns dos princípios orientadores da minha busca pessoal por uma literatura à margem de todo o realismo demasiado ingênuo. Então, esse Alfred Jarry, ele é um autor de teatro, né? Do teatro do absurdo, né? Então, a peça dele mais conhecida chama Rei Ubu, né? Que é uma espécie de crítica meio anárquica, né? Meio anarquista, né? E tem a ver com o teatro do absurdo, né? O Alfred Jarry. Então, assim, de certa maneira, o Cortázar ele se aproxima de várias tendências da literatura do século XX, como o absurdo, né? E também o surrealismo, né? Ele vai citar o surrealismo em outros trechos dos textos críticos e teóricos dele, né? E a ideia dele é como se fosse assim, que existe na realidade alguma coisa que a gente não consegue comunicar, né? Ou não consegue acessar é, conscientemente, né? E por isso que ele fala assim, no meu caso, a suspeita de outra ordem mais secreta e menos comunicável, né? Então, esse nível da realidade que ele tenta alcançar através da literatura dele, né? Que a própria linguagem não seria suficiente para expressar, né? Então, é isso que ele tenta expressar através da literatura dele, né? Então, seria fantástico nesse sentido, né? Então, o Al-Azraq vai citar diversos outros autores que estariam mais ou menos alinhados com essa ideia, né? Com essas ideias, né? Como, por exemplo, o Kafka, né? Que é, bom, o Kafka é um dos mais conhecidos do século XX, que alguns consideram como sendo fantástico moderno, né? Como a gente viu. O Todorov, por exemplo, né? Vai considerar o Kafka como fantástico moderno, né? E o Al-Azraq vai retomar a comparação com o Borges, né? Dizendo que para o Borges tudo o que lhe aconteceu ao longo da vida é ilusório e a única coisa real é uma biblioteca, né? Quer dizer, isso daí ele está tirando de alguns contos do Borges, né? Agora, em que sentido que o Borges está dizendo isso, né? Que a única coisa real é a biblioteca, né? No sentido em que a realidade propriamente dita é uma construção cultural, né? Por isso uma biblioteca, né? Então, a realidade, a maneira como a gente percebe e compreende a realidade, ela é filtrada pela cultura, né? E então a biblioteca com as obras tanto de literatura quanto de filosofia ou história, né? Representa isso, né? A cultura aquele filtro através do qual a gente enxerga a realidade, né? E para o Cortázar também teria algo assim, né?
Só que daí o Al-Azraq vai falar de algumas diferenças, como essa associação que o Cortázar faz da obra dele com o surrealismo, né? Mas também algumas diferenças entre o Cortázar e o surrealismo enquanto movimento de vanguarda, né? Bom, e para o Cortázar, a literatura dele enfrentaria dois desafios, né? O primeiro, um deles seria o desafio da linguagem, né? Então, porque a linguagem cotidiana não é suficiente para expressar essa realidade ou essa, esse aspecto da realidade que ele considera mais importante, né? Então, através da literatura, teria que se criar uma linguagem própria que fosse suficiente para isso, né? Mas a própria realidade também, a partir de alguns conceitos como de tempo e espaço, né? Também limitariam a nossa compreensão e a nossa possibilidade de expressão. Então, esses conceitos de tempo e espaço também têm que ser ultrapassados, né? Essa é a análise do Al-Azraq, né? Não é o Cortázar que está dizendo isso. Então, teriam dois níveis de realidade nos contos do Cortázar, né? O primeiro nível seria aquele que corresponde ao sentido mais literal do conto, né? Ou o sentido mais cotidiano da linguagem, né? A linguagem expressa da maneira como a gente usa no dia a dia, né? E teria um segundo nível, que é o nível da metáfora. Só que uma metáfora que não se permite interpretar de uma maneira única, né? Então teria um sentido aberto essa metáfora, né? Daí ele vai citar, por exemplo, o conto Casa Tomada, né? Ele vai mencionar várias diferentes tentativas de interpretação desse conto, né? Para dizer que nenhuma delas é suficiente por si só, né? Então a ideia é justamente essa, que cada metáfora nos contos do Cortázar permite ou abre essas diversas possibilidades de interpretação, né? Então, uma vez que não se deve conceber os contos de Cortázar como metáforas que devam ser traduzidos em conceitos, a tarefa da crítica talvez seria de perguntar. E é assim que ele termina o artigo dele, né? Como estão feitos esses relatos, é possível derivar de sua sintaxe uma gramática que, em última análise, nos permita compreendê-los, não desde sua linguagem primeira, mas desde a linguagem segunda cunhada pelo texto? E, por fim, é possível alcançar a partir da forma, a partir em que o texto está disposto, a fim de se enunciar sentidos ausentes na linguagem primeira? São algumas das interrogações que considero eu uma possível poética do gênero deve enfrentar. E apenas a partir dela, essas metáforas absurdas, como sonhos, definirão uma nova ordem espacial em cujo plano funcionam como novos instrumentos operacionais, como vias de acesso a essa realidade segunda que tentam tocar. Então, na verdade, o Al-Azraq ele termina mais com questões do que com respostas, né? A respeito do que caberia à crítica literária, né? Certo? E daí, depois dessa introdução, a gente entraria nos contos propriamente ditos, né? São dois contos, né? O primeiro é aquele O Filho do Vampiro, que é engraçado que na edição desse livro, A Outra Margem, o livro é dividido em partes, né? E a primeira parte se chama Plágio e Traduções, alguma coisa assim, né? Plágios e Traduções.
o que chama a atenção, né? E também outra coisa que chama a atenção é que no prefácio desse livro, o próprio Cortázar meio que parece que não valoriza muito esses contos, né? Ou então é uma espécie de modéstia, de falsa modéstia, né? A maneira como ele coloca, né? Mas ele fala assim, plágios e traduções, né? Essa primeira parte. Ele fala assim, que vai meio que para que ele se sinta preparado para preparar um novo livro, né? Encerrar um ciclo e ficar a sós diante de outro menos impuro, né? Então, assim, ele não valoriza muito esse primeiro volume de contos, né? Como se fosse assim, eu vou publicar para meio que me libertar disso, né? E, bom, o, acho que eu vou abrir um pouco para vocês falarem a respeito desse primeiro conto, o que vocês acharam, né? Alguém quer falar? Ou aqui alguém? Eu acho que eu tô confundindo as contas. Tem o vampiro aquele com o garotinho ou não? Tem um. Eu tô no ponto que eu não posso falar o final, porque senão eu vou falar o Flash Fisher. Do conto da semana passada? Não na semana passada. No caso, o Flash Fisher seria outro, né? Seria aquela planta lá. Ou será que eu li considerar? Não, esse é o filho do vampiro, tá aqui, ó. Nesse PDF aqui, ó. É o primeiro conto. Começa assim, ó. Provavelmente os fantasmas sabiam que Dugovan era um vampiro. Esse. Não lembrei. Lembrou um pouco, né? Aquele último, acho que foi o escrito pela Tânia, né? Que teve a Tânia. Então, mas foi a Tânia que escolheu. E depois teve o outro escrito pelo Flávio, que é continuação. Sim. Todo esse negócio de precisa produzir esse tipo de vida, só que isso foi, né, muito, ainda mais violento, sabe? Terrível. Vocês estão ouvindo o que o Gabriel tá falando? Não tá dando pra ouvir, não. Chega mais perto, fala mais alto, Gabriel. Dá pra me ouvir agora? Agora sim. Eu tô ouvindo perfeitamente todo mundo aí. Se o senhor quiser tirar máscara, seu Gabriel. Tem muita gente. Enfim, o que eu tava falando era que me lembrou muito o conto da Tânia da semana passada, só que ainda mais violento, né? Eu posso falar o processo lá que acontece com a mulher? Porque, né, assim, a mulher, né, é uma completa invasão do... em vez de ser algo que ela pare, o próprio corpo dela vai virando esse filho do vampiro. E, cara, é terrível. Tipo, a descrição é realmente grotesca. Mas muito boa, muito bem escrita. Eu tenho que ligar o computador, senão ele vai ficar sem bateria. Tá tudo sendo gravado nesse momento? Tá, mas depois eu corto, né? Quer dizer, eu acho que tá. Eu vou fazer. Obrigado. Eu vou me permitir fazer uma observação, assim, Fala. futuramente, né, tendo, assim, com relação aos posicionamentos aí na sala, né, das pessoas que estão participando no presencial com relação às pessoas que estão. Eu tô me sentindo assim, como se fosse o. Tô zoando. Essa galera que tá ali sentada de frente. Legal, parabéns, muito obrigado. Com relação ao conto, eu achei, poxa, super louco esse conto do Filho do Vampiro. É uma brisa pesadíssima, 1937. É uma brisa o quê? Pesadíssima. Nossa, é uma viagem louquíssima do Cortázar de 1937. Tá me ouvindo? Sim, tá me ouvindo. Sim. Eu achei assim, nossa, macabro demais, que doideira. Eu sou pelos anjos.
Bem difícil, Aham. tem que reler. Nossa, bem difícil de entender esse conto. E também, assim, como é que eu vou falar? Bem, nossa, uma viagem mesmo. Nossa, uma coisa muito macabra. É violento, né? É. Bem Violento, violento mesmo. Perfeita palavra. O, Nesca, você quer falar alguma coisa? Não, professor, não quero. Boa noite, gente. Que saudade. Eu não tô conseguindo. Tô entrando aqui no intervalo das aulas, daqui a pouco eu já tenho outra. Ah, você está. É só para dizer que eu tô com saudade, eu não consegui ler. Eu não consegui ler, professor, mas eu vou me organizar. Não, tranquilo. Heloíse. Então, professor, eu estou aqui pensando, né, na aula que o senhor deu aí anteriormente, e pensando nessas possibilidades de metáfora. Eu não sei, eu acho que eu não consigo alcançar, mas eu acho que tem essa coisa da violência, né, que um filho faz na mulher, né? Então, no caso, esse vampiro também pode ser a criança, de repente, como suga a mãe, não sei. Aham. Eu teria que pensar um pouco sobre isso. Assim, mas não é porque o Al-Azraq falou que é assim que todo conto pode ser interpretado dessa maneira, né? Que todo conto do Cortázar vai funcionar dessa forma, né? Verdade, professor. Aham, E esse filho do vampiro também tem relação com aquele filme até popular, aquele Crepúsculo, né? E tem a menina que engravida e de um vampiro também, né? E aí vai pelo amor. meio que sugando ela. Ah, eu não sei como é. Eu não queria saber disso, mas a Bela, que é a protagonista, que a protagonista ela morre por conta Do filho? da filha. Da filha que é vampiro? Porque vai sugando. Tanto é que ela tem que se tornar vampira, porque senão ela morre de vez. Ela acaba se consumindo, né? Aham. A mãe tem que se tornar vampira Sim. para não morrer. Eu não queria saber dessa informação, não. Mais alguém quer falar sobre esse conto? Bom, o que eu percebi nesse conto, né, é que ele tem basicamente 3 partes, né, sendo que a primeira é uma espécie de... A primeira parte tem a ver com a relação entre ele e a mulher, né? É como se fosse assim, uma história meio de amor entre ele e a mulher, né? Só que a mulher tá numa situação meio indefinida que não dá para saber mais ou menos qual que é o estado dela, se ela tá presa, o que é, né? E a segunda parte é a gestação do filho, né? E a terceira parte é o nascimento, que é a morte dela, né? É bem estranho, né? E é um vampiro, só que ele é um vampiro não tradicional, né? Pena que a Adriana não tá aqui, né? Nem a Tânia, né? E o Flávio, né? Que estavam falando das diferentes configurações do vampiro, como ele vai mudando conforme a versão, né? Mas esse vampiro, ele também é diferente, né? Assim, se for pensar nas características dele, né? E o fato o nascimento desse filho, que é isso que vocês falaram, né? Que o corpo dele vai se transformando, ou o corpo da mãe dele vai se transformando no corpo dele, né? Que é o mais estranho, né? Sim, é bem não ortodoxo. Bem o quê? Bem não ortodoxo, sabe? Não Fora ortodoxo, né? completamente da mãe. Só que assim, em termos do gênero conto, é muito diferente do que o Cortázar escreveria depois, né? E do ponto de vista teórico, a gente considera um conto, né? Porque ele fica meio... ele não se concentra num conflito único, né?
ele por essa divisão, parece que cada parte está tematizando um conflito um pouco diferente, né? Foi assim a sensação que eu tive, mas na segunda leitura, né? Na primeira eu fiquei mais preso ao que iria acontecer, né? Ao desfecho que eu desconhecia, né? Só que na segunda leitura eu já fiquei prestando atenção em outras coisas, né? Mas enfim, ainda me chama a atenção por que ele deu esse nome de plágios e traduções da primeira parte desse primeiro livro, né? E esse daí parece que, pela data, é o primeiro, né? E outra coisa também, 1937, né? Se não me engano, a data. E ele era super novo, né? 23 anos, né? Não é isso? Então, assim, ele era um escritor em formação, né? E que também chama atenção, né? Então, parece assim, sabe quando a gente pega uma banda tipo Beatles e ouve aqueles primeiros discos, né? Parece aquelas músicas Love Me Do, She Loves You, né? Se comparar com os discos da metade para o final, é muito diferente, né? Mas enfim, isso sei lá, especulação. Com o tempo ele vai se aprimorando também, né? Mas na verdade os contos mais conhecidos dele são dos livros seguintes, né? Que são os 3 livros seguintes, né? Que são o Bestiário, né? Final do Jogo e as Armas Secretas. Então, ou seja, é como se no final ele não conseguisse manter a mesma originalidade, talvez, né? Só que, claro, eu não conheço. Pode ser. Eu não conheço todos, né? Agora, esses 3 eu tô tentando me concentrar neles porque me chamou a atenção essa ideia do Davi Arrigucci, né? Que o Davi Arrigucci vai dizer que esses 3 livros de contos servem como uma espécie de preparação dele para o grande romance que é o Jogo da Amarelinha, né? Mas, claro, isso também é uma visão possível, né? Mas, enfim, essa é a minha impressão também, né? Não sei o que vocês acham. Então, a gente, por ser tão complexo, né, como o Gabriel falou, violenta as ideias, né, escabrosa, muito louco. É assim, eu sempre, tudo quanto é coisa que eu leio, eu sempre me remeto ao período, né, um período que estava acontecendo naquela época, se nós pensarmos, eu estou falando da Primeira Guerra. Sei lá, alguma relação, sei lá. Livro, como um conto é livro, também tenho a liberdade de pensar as loucuras dos meus devaneios, meus sublimes devaneios. É um ano antes da Primeira Guerra, né? Mas daí você teria que tentar encontrar algum indício no texto, né? Que leve você a associar ao período, né? Sim, eu tentei, assim, ver umas entrelinhas, mas, claro, não tem, assim, mas estou falando, sei lá, a atmosfera, as loucuras, ou, sei lá, os parados da época, que estava se passando, né? Que estava se passando mundialmente e tal, daí ele escreveu um conto assim, sei lá. Eu não consegui ver nada desse tipo, mas seria o caso de reler e procurar, né? Por exemplo, na biografia dele que tem nessa edição dos contos completos, né? Eles chamam a atenção para o fato dele ter nascido na época da Primeira Guerra, né? E ele faz alguma observação nesse sentido, de que o nascimento dele foi marcado por isso, né? Que é uma coisa que nas outras biografias eu não tinha
eu não tinha visto, né? Nas outras notas biográficas, né? Então, sei lá, talvez de alguma maneira isso possa influenciar sim, né? Só que a gente tem que encontrar as marcas disso, né? Tem uma parte que fala assim, a mistura de vida e morte que conformava seu coração se resolvia em qualidades inumanas. Aham. Nossa, eu estava lendo justamente esse pedaço, esse trecho aí, relendo agora. Pode ser essa relação, né, das mortes, da guerra. Justamente isso. Justamente essa linha que eu E é estava lendo engraçado agora. que ele se veste de azul escuro, né? Que não é muito normal para vampiro. Aham. Tem várias características dele que a gente pode, né, se perguntar de onde que o corpo... Não sei se pode ser algum uniforme, né? Um uniforme pode. militar, alguma coisa assim. Não sei. Pois é. Aliás, esse nome dele é até meio esquisito, né? Doguvan. E essa primeira, a maneira como começa, né? Provavelmente todos os fantasmas sabiam que Doguvan era um vampiro. Não o temiam, mas abriam caminho quando ele saía de sua tumba à meia-noite em ponto e entrava no antigo castelo em busca de seu alimento predileto, né? Então, daí assim, a questão pode ser relativa às cores pode ser, isso que a Heloísa falou, pode ser relativa às cores da bandeira, né? Uma coisa relacionada ao país, né? A nação. E aí a gente tem que lembrar outra situação também. Talvez eles estivessem fazendo, sei lá, uma mais loucura das loucuras, tem que lembrar também que nessa época é o período dos ditadores, né? Do nacionalismo, super a flor da pele do mundo inteiro, né? Mas também não vamos para esse caminho, pelo amor de Deus, para. Não, pode ir, mas... Considere, né? Não, então, pode ir, mas a questão é assim, se for para ir para esse caminho, tem que encontrar mais indícios no conto que confirmem essa interpretação, né? E tem que fazer isso, apresentar isso de uma maneira convincente para o seu suposto leitor ou ouvinte, né? Certo? Então, nenhum caminho tá proibido de interpretação, né? Só que tem que ter indício forte o suficiente para você convencer o seu ouvinte de que essa interpretação é a melhor possível, né? Entendeu? É assim que funciona, né? Certo? Sim? Sim, claro que sim. Aham. Só porque eu li um conto super difícil, tanta coisa para fazer da vida. Não, é porque aqui... Não, aqui a gente está conversando livremente, né? A gente está conversando livremente. A gente não está começando um projeto de pesquisa, né? Ou mesmo que a gente tivesse, né? Assim... Claro, eu vou até dar um print da tela e deixar para você depois, lá, para ver como é que tal. Sério mesmo, eu vou dar um print agora, vou postar lá no Facebook. Falei no Facebook. E o segundo conto, hein? Vocês leram? Sim. Letícia, você leu? Não. Vocês também não? Eu escolhi esse conto por um motivo bastante específico, né? Que é o seguinte, ele não me parece fantástico, né? Não de acordo com as concepções mais comuns, né? Por exemplo, de acordo com o Todorov, não seria um conto fantástico, né? E eu acredito que também, de acordo com Davi Rose ou Cicerani, não seria, né? No entanto, a gente costuma considerar que o Cortázar é um escritor de literatura fantástica, né? Então,
a ideia minha foi essa, né? Quer dizer, ele é um escritor de literatura fantástica, né? Então, o que vocês acharam desse conto a partir dessa questão que eu estou levantando, né? Eu diria que não é fantástico. Ele não está nessa criatura, ele é bem sucinto. Ele não está nessa divisão entre maravilhoso e real. Sabe, tem até uma coisa estranha lá com o veneno saindo pelo jardim da vizinha dele, mas, sabe, não é um elemento tipo cada tomada que, né, parece que tem alguma força desconhecida destruindo. Tanto é que eu até achei o conto um pouco maçante, porque não tinha nada acontecendo, era só realmente esse negócio, dia a dia, veneno, colocar veneno, matar as formigas, meu tio vai trabalhar. Vocês estão conseguindo ouvir o Gabriel? A coisa mais interessante do conto é que no final, Sim. quando ele quebra lá o coraçãozinho dele, o personagem utiliza do veneno para matar a flor que ele plantou pra menina que ele gostava, porque ela tinha ficado lá com o primo dele. Ele ficou num ataquezinho de ciúme infantil e matou a flor com veneno. Você acabou com o conto. Não, ele é bem escrito, mas, sabe? Não, então, mas eu acho que você não percebeu algumas coisas a respeito do conto. Ele é muito mais bem escrito do que o primeiro. Não, sim, É. é mais refinado. Não, tipo em questão da até mesmo na construção de personagem, né? Eu falo brincando, mas, sabe, essa construção de personagem é mais profunda do que, por exemplo, apenas um vampiro que sai. Também, porque é uma coisa bem humana, né? Desse ciúme. Como assim você ficou com meu primeiro? Não, mas a questão, então, mas é justamente isso. A maneira como você está resumindo já é uma interpretação, né? Que, bom, sempre vai ser, mas é uma interpretação que não leva em conta um monte de nuances, entendeu? Não, sim, tem algumas coisas em relação lá com a pena. Sabe, é porque é um negócio mais complexo do que eu tô falando, porque Isso, ele também não odeia o primo, né? Ele gosta bastante do primo, ele tem uma admiração. Não, mas não é só isso. É uma coisa muito vaga o que aconteceu. Sim, Não, que ele ficou com ciúmes, ele ficou. não, sim, mas ele não sabe o que aconteceu. Isso. Ele fica meio que como no caso, ele fica nessa parada. Não fica definido o que aconteceu. Ele só é a pena do meu primo. Alguma coisa aconteceu. Pode não ter acontecido nada. Mas ele fica nesse como se fosse isso. Vocês estão conseguindo ouvir o que a gente está falando? Sim. Aham. Tá, desculpa, Gabriel. Não, já terminei. Esse negócio de não ter uma confirmação, mas o cara fica lá na paranoia. Então, eu também acho que, pelas concepções de fantástico que a gente já discutiu aqui. Pra mim tá ótimo. Não, ele não é um super conto bem. fantástico, né? Só que ele é um conto, pra mim, um dos melhores ali daquele livro, sabe? Por causa desse aspecto, né? Que tem a ver com a concepção da realidade, a concepção racionalista da realidade é essa, não aconteceu nada, né? Só que aconteceu, embora a gente não saiba o que exatamente, né? Aliás, aconteceu algo muito grave, né? E também o desfecho, né? O desfecho, ele é muito... Dramático. Oi? Dramático, só que também é indefinido, né? O que você acha? Como você interpreta? Eu interpretei, né, como, tipo, né, a flor que ele tinha plantado o veneno, como o próprio ciúme dele corroendo ali a relação que ele tinha com a... Não consigo lembrar. Lisa? Não é Lisa. Eu não lembro o nome da menina agora. Sabe, realmente esse negócio
o ciúme corrói, é como É, sim. Vocês ouviram a última coisa que o Gabriel falou? Sim. Sim, que ciúme corrói. Eu acho que o título... Não, então, eu acho Quer que saber o como é que tá título... meu pé? Quer saber como é que tá meu pé de pé em frente ao bloco de incêndio? Seu pé do quê? Tem o pé de pé que eu plantei ali. Quer dizer, eu não, Ah, não fosse isso aqui, IP. tô zoando. Não, então, eu acho que Vou começar com eu acho que o próprio título já é um título bem mais interessante do que parece inicialmente, né? Porque o título é Os Venenos, né? É Os Venenos, né? Então, que tem a ver com isso que o Gabriel falou, né? Quer dizer, o ciúme é o próprio veneno, ou o ciúme é um dos venenos do conto, né? E o outro possível é o veneno de matar formiga, né? em superfície, a gente pode fazer uma leitura que é só o veneno. Os venenos é tipo só referindo ali porque ele tem que usar várias datas, tanto é que durante a narrativa tem todo um cuidado para ninguém se envenenar, mas uma análise mais dos personagens, das relações deles, o ciúme eu acho que poderia ser um dos venenos. Da primeira vez que eu li, eu achei que ele tivesse matado a menina, né? Tanto é que dessa segunda vez eu estava esperando que ele fosse que ele fosse matar a menina, né? Mas não é isso que acontece, né? Ou pelo menos não existe esse sentido fechado, né? A Nesca caiu ou ela saiu? Ah, tem que ir. Ela se despediu, ela sentiu medo de mim. Você? Uma vez, em 2020, logo no início da pandemia, nós tínhamos um grupo, umas 5 ou 6 pessoas. Só que eu não dava conta de atender, não. O pessoal conversava demais. Eu lembro. O grupo de ilustração, né? Você leu aquele e-mail que eu te mandei agradecendo a você, a Adriana, o Ramiro, que eu conheci, o Gregório de Dourados, o Henrique Pimenta, vocês, o Gabriel, especialmente também. O quê? Essa galera toda aí, Gabriel, Ramiro, não, eu sei, mas Henrique, o que você fez? Pessoas que assim, eu passei a gostar bastante de literatura fantástica e agradecer a vocês todos. Ah, beleza. Legal. David, tudo bem? David. Bom, mais alguém quer falar sobre esse conto? Eu, Fala, Heloísa. Então, eu também tive essa leitura inicial, né, dos ciúmes, mas eu acho que esses venenos de matar formiga também significam alguma coisa que a gente não está conseguindo alcançar, sabe? Porque os venenos, eles vão para os vizinhos, né? É muito estranho isso. Porque eles vão pelo buraco e vão parar nos vizinhos. Então, assim, eu acho que não é exatamente um veneno para matar formiga. Eu acho que tem mais alguma coisa que a gente não está conseguindo alcançar, sabe? Sei. Posso propor uma teoria um pouco? Tem bastante... Tem alguns momentos que eles falam mal dos vizinhos. Falam mal das... Eu não vou lembrar agora o nome das 3 irmãs. Mas das 3 irmãs, então, né, pode ser esse veneno, pode ser também essa animosidade entre os vizinhos, né? Esse falar mal por trás. Ela falando, eu pensei nisso. Eu nem peguei isso quando eu estava falando. Interessante. Heloísa. Oi. Você ouviu, Gabriel? Pode ser isso também. Pode ser.
Mas eu acho que é justamente aí que está a riqueza dessa narrativa, né? Porque, para começar, o ponto de vista é o ponto de vista de uma criança, né? Ou um pré-adolescente, né? Não sei se exatamente Acho que qual ele é. tem uns 10 anos, né? Alguma coisa assim. Mas acho que não fala a idade, né? A gente sabe que ele é mais velho do que a irmã, né? Não lembro agora, talvez eu esteja confundindo com o mas eu acho que ele deve estar na pré-adolescência. Tá na pré-adolescência pelo que acontece, a gente imagina, né? Até que o primo dele fala sobre, acho que se preparar para a faculdade, alguma coisa assim. Ah, o primo fala? Não lembro agora, mas eu lembro que ele tinha algum preparo que já não era mais, porque o primo era mais velho. E o preparo já não era mais o fundamental. Ele tinha. O primo estava estudando, né? Sim, para alguma coisa bem mais difícil do que fazer fundamental 1. Beleza. Eu acho que que é meio indefinido isso aí. Eu acho que não fala certinho qual a idade do primo. Mas eu acho que é propositalmente assim. Sim. De qualquer maneira, assim, é um ponto de vista meio infantil, né? Ou infanto-juvenil, né? E a linguagem também né? E tanto é que se vocês observarem a pontuação do conto, é uma pontuação bem de alguém falando meio compulsivamente, assim. Sabe criança quando está empolgada e vai falando um monte de coisa e emendando uma na outra, né? É meio assim a pontuação, né? Então é por isso que eu falo, muito bem escrito, muito mais bem escrito do que o primeiro, né? E o primeiro eu acho que tem um pouco de ironia, de zoeira naquele conto, sabe? Tipo assim, o filho do vampiro. Os fantasmas já imaginavam que ele fosse um vampiro, sabe? Depois os fantasmas somem, não aparecem em mais nenhum ponto da história, né? Tipo, é mais uma brincadeira do que qualquer coisa, né? Agora, esse conto ele é muito bem escrito também nesse aspecto, né? Então, é como se tudo passasse pela cabeça desse personagem, né? Então, também os sentimentos que ele tem, né? Também a interpretação que ele faz da realidade, né? Por isso é tudo meio vago, porque ele não entende direito muita coisa, né? É por isso que eu não escrevo nada, porque eu não sofri umas críticas do autor assim, entendeu? Porque o quê? Pô, é por isso que eu não escrevo nada. Ou melhor, eu escrevo, tá tudo guardado de sete chaves. Vocês só vão tomar conhecimento quando eu já não estiver neste mundo. Mas se você fizer assim, quem disse que a gente vai tomar conhecimento? Mas então, deixa as críticas pós-fácil. Não, Deixa as vocês críticas têm que para depois. publicar para a gente falar. Será que ele escreveu mais coisas? Entendeu? Tudo é boa. Não, mas então, voltando. É assim como aquele outro conto que a gente leu, que é o final do jogo, né? Não sei se vocês lembram. Você tava que tem as meninas que ficam imitando. Ah, sim. Tem até né, acho que a mais estranha que fica lá com o cara, só que ele para. Eu lembro um pouco dele. Mas então, assim como aquele outro conto chamado Final do Jogo, o ponto de vista é um ponto de vista infanto-juvenil, ou alguma coisa assim, e tudo é muito coerente com essa escolha, né? Por isso que é um conto muito bem escrito, né? Na minha opinião, né? E também tem um pouco assim, a descoberta da vida amorosa, né? Uma coisa que é própria da idade, né? Então é muito bem construído, né? E ao mesmo tempo é meio poético, né? E é grave porque na interpretação da pessoa que tem aquela idade, esses acontecimentos são graves, né? Tanto é que a moça, a menina, a vizinha lá, quando ele descobre a pena, né, do pavão, ela chora e tenta justificar, né? É uma coisa meio dramática, assim, né? Certo? David, você quer falar alguma coisa?
Sei. Mas não tem problema. Pode falar o que você quiser dos contos. Então, professor, eu li, sim, o que eu posso falar dos contos? Eu gostei até, dos venenos, eu fiquei meio assim, nossa, já acabou, mas fiquei meio perdido, acabou assim, do nada. Agora, do vampiro eu achei interessante, porque aquela questão da mulher virar, né, o filho dela, digamos assim, né, que estava no ventre, foi bacana, eu não esperava aquilo, não. Aham. Os venenos é que é um final meio indefinido, né? Sobre o que acontece, né? Não é isso? Sim, não mostra realmente se eles acabaram com as formigas ou não, né? Eu acho que talvez nem seja esse o ponto exatamente. Eu acho que não, né? Quer dizer, depende de como interpretar, né? Se... Eu tava esperando mais das formigas, sabe? Ah, entendi. Como que você falou, Gabriel? Do final? No segundo colo. Eu acho que tem mais essas formigas aí, eu acho que representa alguma coisa. Sei, mas daí você tem que encontrar, né, Heloísa, o que você acha que é, né? Sim, prof. É que eu só li uma vez, mas eu vou fazer uma segunda leitura. Aham. Mas eu acho que só pelo fato da gente assim, sentir a necessidade de uma segunda leitura, já quer dizer alguma coisa, né? A respeito da densidade do texto, né? Certo? Sim, prof. Aham. E então eu convido vocês também a lerem esse pós-fácil aí que eu falei, né? Que eu citei, do Al-Azraq. E também os programas os episódios do programa Literatura Fundamental, né? Da Univesp TV, sobre o Cortázar com o Davi Arrigucci Jr. Que, bom, para mim esse autor é um autor que chama bastante atenção, né? Aliás, o primeiro conto fantástico que eu li, que eu me lembro, né? É do Cortázar, é Continuidade dos Parques, né? A gente já leu aqui? É um bem Eu curtinho. acho que não. É um bem curtinho. A gente pode ler então. Mas que me chamou muito a atenção e só depois que eu fui saber do que fazia parte disso que a gente chama de literatura fantástica, né? Bom, mais alguma coisa que alguém queira falar? Náfita, o que seria do Náfita sem mim, sem eu? Mas sabe que, assim, lembra um dia que eu falei para você, Fábio, que eu queria fazer um comentário com relação às aulas, aos estudos, às leituras? Daí, é que vocês, né? Eu fiquei com o curso complementar de sair, tive que mudar e tal, chorei muito por deixar as letras, que eu adoro tanto, né? Aprendi bastante já, bastante aquele material lá do Solar Punk, que eu pretendo usar aqueles contos, pensando em história ambiental, né? Nas escolas e tal. Mas assim, eu acho, como é que eu posso falar para você? Assim, sabe, professor, eu vou fazer um comentário, mas na boa, bem humilde. Inclusive, eu já comentei com o Daniel Abrão, ontem mesmo mandei mensagem para ele. Assim, eu acho que nós precisávamos, um comentário, assim, a galera que está aí me permite, ao vivo aí, né, o David, principalmente o Gabriel, que nunca falta. Assim, uns certos direcionamentos, né, leituras com afins, assim, mas é impossível, porque igual eu falo para as pessoas, igual eu falo para a criançada, toda leitura é muito particular, muito subjetiva, né? Mas Você, por exemplo... como assim, ô Plínio?
Então, é assim, falando da literatura fantástica, assim, por exemplo, com que horas que eu vou ler? Eu leio os contos, igual li o Filho do Vampiro, que eu achei super difícil, mas eu leio de uma maneira, assim, como é que fala, relaxante, para mim, no momento essas aulas dão um aprendizado, eu aprendo pra caralho com vocês. Mas assim, com um olhar, não com um olhar mais crítico, ou com uma leitura uma leitura estética, como é que eu falo, quase para falar para você? Vamos ler o texto, ou vamos ler o conto, com um olhar o quê? Com um olhar político, com um olhar, qual o ponto que nós vamos ver o texto? Um olhar histórico, vamos falar, por exemplo, eu sempre vou ler pelo lado do viés histórico. Você está entendendo o que eu estou te falando, Fábio? Sim, eu estou entendendo. Acho que faltam umas ideias assim da gente pegar. O comentário também frouxo, com minhas ideias frouxas aqui, se me permite, como sempre ser super educado comigo, né? Não me expulsou ainda daqui, não bloqueou nem nada. Né? Eu não vou te expulsar, pode ficar tranquilo. E também assim, tipo, outra coisa também que eu gosto bastante, sobre o autor, né? Principalmente de uma vez eu comentei, não vou lembrar. Todos os autores eu aprendi a fazer um levantamento, uma biografia, ter uma noção de quem é o autor, por exemplo. Esses contos, agora há pouco você na aula falou assim, são contos, parece mais realistas, né? Parece que você mais do aula passada, com a Adriana e com o professor Flávio. E assim, eu acho que a literatura, e principalmente eu aprendi assim nas aulas, né? E esse professor também foi o Gregório, também, nas aulas do Gregório, eu vi isso. Ele comentou, inclusive, né, aquela vez daquele encontro, a literatura fantástica latino-americana, para mim, ao meu ver, né, especialmente nas aulas, depois da participação minha no NAF, parece assim, mais real, ela é diferente, a latino-americana, por exemplo, da estadunidense, sabe? Enfim, um comentário solto aí, tal, comprometido. Não, então, o Plínio, o que direciona esse grupo são os gêneros, né? Esses gêneros que de alguma maneira, ou o próprio fantástico, ou de que alguma maneira tem alguma proximidade com o fantástico, né? Então, nos primeiros encontros, a gente leu alguns textos teóricos junto com os contos, né? Ou as narrativas, né? Então, assim, se você vê os vídeos ali dos primeiros encontros, né, a gente vai tratar desses textos teóricos também, né? Então, eles na leitura, né? Você está sentindo falta assim de uma espécie de método, né? Vamos dizer assim, ou método de interpretação ou de análise, né? Então dá para utilizar esses textos teóricos, né? Só que, se você lê os textos teóricos, você vai perceber uma coisa, que quanto mais texto narrativo você lê, mais você entende a teoria, né? E que, na verdade, não existe uma rigidez tão grande de método, né? Sabe? Isso isso que eu falo. A gente vai percebendo com o tempo, né? Porque eu sei que a gente sente necessidade disso em algum momento. Só que depois a gente percebe que se você encontrar um método muito rigoroso, ele vai ser limitado também, entendeu? Para a literatura, né? Sabe o que eu tô querendo dizer? Eu entendi, professor. É legal você ter falado isso. Assim. Fica chato também. A literatura, igual né? Eu acho que a literatura acaba a graça, né? Acaba a alegria da literatura. Eu leio, né? Acaba a alegria da literatura. A literatura não tem um comprometimento historiográfico, não tem um comprometimento filosófico. Então, outra coisa também é assim, Plínio. Se você for, por exemplo, estudar a respeito de ensino de literatura, né? Você vai acabar percebendo que essa leitura que a gente faz e troca de ideia, assim, meio solta, de troca de impressão, né? Impressão de leitura, faz parte também, entendeu? Né?
essa coisa de deixar meio solto e trocar a impressão de leitura, né? Claro que isso não é tudo, mas isso é um momento importante do início do exercício de análise e interpretação, né? Sabe? Então, como Uhum, tô entendendo. está lendo, a gente está lendo textos diferentes, né? E o grupo varia bastante também, né? Então, por isso que a gente deixa só nesse nível, né? Entendeu? Agora, se eu fosse falar assim, ó, vamos criar um grupo de estudos de determinada obra, daí seria diferente, daí a gente ia avançando, entendeu? Entendi. Obrigado por tua paciência comigo. Não, imagina, primo. Assim, essa sua colocação é muito pertinente, né? Agora, a questão é assim, que eu acho que para os objetivos desse grupo, né, é mais assim, a ideia é mais essa, ir explorando diversos gêneros ou temas, ou... Professor, Fala aí, Luiz. eu tô aqui matutando, né? E talvez as formigas represente como é uma comunidade, né? Isso tem a ver, né? E como essa relação, no caso das crianças, também foram afetadas pelos venenos, né? Não só entre a vizinhança, mas entre as crianças. Sim, é. Dá para interpretar, bom, uma coisa que é evidente que o veneno é alguma coisa que não é natural, né? Assim, e de certa maneira afeta as plantas e a flor lá que representam o sentimento dele, né? Com relação à menina, mas enfim. Dá para explorar melhor, acho que tem que ler mais vezes, né? Mas se você lê o texto do Al-Azraq lá, em que ele enumera as diversas interpretações possíveis do conto Casa Tomada, né? Daí você percebe também que por mais que a gente tenha essa vontade de desmontar a metáfora, né? A maior riqueza é que ela não se deixa desmontar de nenhuma maneira definitiva, né? Sim, professor. Aham. Então, eu acho que faz parte da nossa função ficar levantando possibilidades, né? Aliás, o seu trabalho também, né? Sim, E os felinos, né? exatamente. E Aham. ele leu muito Kafka, né? Que também tem essa relação da metáfora com a realidade. E agora eu estou começando a ler Kafka também e estou percebendo isso. Sei. O que você está lendo do Kafka? Eu estou lendo alguns contos, professor. Aham. Eu ainda não cheguei na Metamorfose, né? Mas eu li alguns contos já. E tá interessante isso. O que eu achei assim mais que tem mais essa relação, né? É um da ratinha, eu esqueci o nome agora, mas que tem relação entre como se fosse o mundo dos ratos e o mundo humano. Sei. Não sei se o senhor já leu esse. Não tô lembrado desse, não. Depois eu vou ver o nome direitinho. Aí mando. Aham. Mas você não leu, Mas é muito bom, porque você consegue. Hã? não leu a Metamorfose ainda? Não, ainda não. Porque no livro que eu tô ainda não. Ele é o último, né? Eu tô lendo na sequência. Não, mas a Metamorfose é importante você ler porque é um dos mais conhecidos, né? E também porque
é analisado pelo Todorov, né? E que tem a ver sim. com o último capítulo do livro dele, certo? Então vou ler. Aham. Tá bom, então. Mais alguma coisa? Aqui alguém quer falar alguma coisa? Não. O nome do conto? Eu achei aqui, o nome do conto foi Josefina, Cantora ou O Povo dos Ratos. Não me é esse nome, não. Muito interessante. E tem um bem curtinho dele também, Diante da Lei, que é maravilhoso também. Esse eu lembro. Esse eu li. Mas esses contos, eles não são mais fáceis do que a Metamorfose, né? Eles são muito esquisitos, né? Sim, professor. E assim, o primeiro que eu li foi o Diante da Lei. Aí eu terminei e fiquei assim, caraca. Fiquei precisando ele é muito estranho, né? Ele ficou tão pequeno e assim tão forte, sabe? Sim. Muito interessante. Bom, então, uma coisa que eu quero propor para vocês é para o próximo encontro a gente ler um conto do Charles Dickens, que é um conto muito famoso de Natal. Não sei se vocês conhecem, se alguém já leu. Acho que chama Um Conto de Natal. Alguém já leu? Já ouvi falar. Então, esse conto, ele tem um aspecto bem diferente de todos os que a gente leu, né? E é por isso que eu estou propondo ele, né? Mas só uma curiosidade, ele serviu de inspiração para o Todorov está em todas. Por quê? Por causa da metamorfose do Kafka? Então, eu ia escrever aqui, ó. Tivestan Todorov, ele é super respeitado. Tanto eu conheci ele, né, na história, na historiografia, ele é reconhecido. Sim, é verdade. Ele é reconhecido na historiografia, né? Grandes historiadores respeitam, reconhecem, respeitam ele. E dentro das letras, né? Dentro das letras, quantas vezes eu vi Nathaniel, a galera, né? Vários professores e tal. Aí eu tô falando isso pra falar. Só pra considerar aí também com relação a essas coisas que eu tô falando. Tá bom. Bom, então... Não, beleza, Plínio. Esse conto do Charles Dickens, ele serviu de inspiração para o Walt Disney, né? Criar o Tio Patinhas, né? Esse é um dos motivos para ele ser famoso também, né? Mas eu quero propor ele por outro motivo, que eu não vou falar agora, tá bom? Mas então eu vou encontrar ou uma versão em PDF que esteja disponível, ou eu vou escanear a versão que eu li, e daí... Então, 19 de abril. Então, eu agradeço a participação de todos e todas, né? Aí online, aqui, ao vivo. E até a próxima, então.